Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Mais uma parte muito importante do nosso curso de Sistemas de Controle Lineares. De começar a parte de análise do lugares raízes. Mas antes, eu acho que vale a pena a gente fazer uma revisãozinha, pelo menos rápida, para a gente ter uma ideia do que a gente tem feito na nossa disciplina até agora, por que a gente está estudando, as coisas que a gente está estudando e aonde a gente quer chegar, que é o mais importante, tá? Então, como a gente disse, o curso de Sistemas de Controle Lineares, ele visa a criar um aparato tecnológico tal que a gente consiga imprimir num sistema qualquer, físico, químico, biológico, um comportamento que a gente deseja e que aquele sistema naturalmente não possui. Ele só possui aquele comportamento se ele for forçado de alguma forma para ter aquele comportamento, tá? E aí o nosso estudo, então, parte de estratégias tais que a gente possa aplicar nesse sistema para que ele tenha o comportamento que a gente deseja. Bom, como a gente está fazendo isso do ponto de vista de engenharia, a gente precisa ter consciência que a gente vai pegar um mundo físico, a natureza, um elemento da natureza, e atuar sobre ele de uma forma tecnológica para que ele faça aquilo que eu estou querendo. E para isso eu preciso de alguns elementos básicos para que eu consiga fazer isso. Então a gente discutiu que naturalmente a gente tem aquele sistema, o objeto, né? O equilibrista de vassoura, uma usina nuclear, um avião, enfim, que é o aparato tecnológico que a gente quer controlar ou que a gente quer imprimir certo comportamento nele. Para isso a gente precisa medir as variáveis que a gente quer ter controle sobre elas. Tá? Então a gente precisa, por exemplo, se eu estou com um motor, eu quero controlar a velocidade dele, eu quero que a velocidade dele tenha um determinado perfil, eu preciso medir essa velocidade. E comparar essa medição com uma referência, com um valor desejado, com um perfil desejado que eu quero para aquela variável. Quando eu fizer a comparação desse valor e referência com o valor que eu medi, eu vou ter um erro naturalmente. E o meu objetivo é claro. Se eu quero que essa variável do sistema, ela siga a variável de referência que eu estabeleci, eu quero que esse erro seja tão próximo de zero quanto possível. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse erro, vou passar por um sistema linear, né? Entrada, saída, que ele vai analisar esse erro e ele vai gerar um comando sobre uma entrada desta planta, deste sistema, a ser controlado, de forma que esse erro tenda sempre a diminuir, sempre a manter bem próximo de zero. Bom, para fazer isso, eu preciso então bolar essa estratégia de controle, criar esse sistema que vai fazer esse comando, e eu preciso atuar sobre a planta. Eu preciso pegar esse sinal que vai sair do meu controlador, que em geral é um sinal de energia muito pequena, e transformar isso numa energia de magnitude que quando eu aplicar no sistema, nessa entrada desse sistema, por exemplo, no motor, a tensão de estator do motor, tá? No equilibrista de vassoura, a força que o moleque está fazendo lá na mãozinha dele, né? Ou no robozinho, né, que eu estou criando. Eu vou precisar de um elemento, então, para inserir essa energia. E esse sistema a gente chama de atuador. Então, o atuador, basicamente, é um elemento que pega o sinal de baixa energia que vem, em geral, do controlador e transforma isso num sinal de alta energia ou de energia suficiente para influenciar, para atuar sobre a planta para que ela faça aquilo que eu quero. Tá? Então, esses elementos do sistema de controle, eles estão sempre presentes porque eu preciso, num primeiro estudo, desses elementos para atingir o meu objetivo primário, que é fazer com que o erro entre a minha referência e aquela saída controlada tenda a zero de alguma forma. Bem. Bom, mas como a gente está fazendo engenharia, naturalmente a gente precisa conhecer o nosso sistema, e quando eu digo conhecer o nosso sistema, não basta apenas ter noções, digamos, dos conceitos que estão relacionados a ele. A gente precisa também fazer com que este conhecimento se transforme ou se a gente atinja um equacionamento para esse sistema. A gente precisa de um modelo desse sistema, um modelo entrada-saída desse sistema que a gente está controlando. Tá? Então eu preciso de uma função de transferência, uma equação diferencial que descreve para mim, por exemplo, no caso do motor,
né, a relação dinâmica entre a entrada de tensão no estator, tá, e a saída de velocidade deste motor. Tá? Eu preciso disso, isso é uma variável que eu preciso dela. Tá? E quando eu falo estator, pode ser um estator ou uma armadura, depende da tecnologia do motor que você estiver utilizando. Tá? Então, a modelagem desse sistema é muito importante, ou seja, decodificar ou estudar os conceitos físicos, químicos, biológicos, enfim, que relacionam as variáveis daquele sistema e obter uma equação diferencial e depois uma função de transferência usando a transformada de Laplace, tal que eu possa trabalhar com esse sistema. Bom, aí eu preciso conhecer também algumas classes de sistemas que são clássicas, tá? Que são classes que são gerais, que se aplicam a vários sistemas e que, se eu dominar essas classes de sistemas lineares, eu tenho um passo andado no sentido de obter um controlador, uma formulação, uma metodologia para obter um controlador, tá? E aí a gente estudou então sistemas de primeira e de segunda ordem, que representam uma classe enorme de sistemas, e mesmo sistemas complicados ou mais complexos podem, de alguma forma, serem reduzidos por um sistema de primeira e de segunda ordem. Tá? Um outro passo que a gente fez foi estudar os requisitos de controle, ou seja, o que eu quero do meu sistema de controle. Quando eu falo agora do meu sistema de controle, eu estou falando do conjunto, deste conjunto completo, tendo a referência, a medição, a comparação, o próprio controlador, que é esse elemento que vai pegar esse erro e gerar uma ordem de comando, o atuador, que vai imprimir energia na planta, e a planta, que é o sistema a ser controlado. Tá? Então, esse sistema de controle, eu tenho que ter certos requisitos técnicos para mensurar se o meu projeto de controle está adequado ou não. E esse foi um passo muito importante que a gente viu, estudando várias métricas de controle. Erro em estado estacionário, tempo de acomodação, percentual de sobressinal, estabilidade, enfim, uma série de requisitos que a gente viu que visam a garantir com que o erro entre a variável de comando que eu estou dando e a variável de medida dessa saída da planta, ou a variável a ser controlada, ela tenda para zero de uma forma estabelecida com base nesses requisitos. Tá? Naturalmente, nosso sistema tem que ser estável. Se ele não for estável, ou seja, se quando eu der esse sistema completo, esse sistema de controle, este conjunto, quando eu der um comando limitado nessa entrada de referência, naturalmente a saída desse sistema tem que ser limitada, ela não pode explodir. Tá? O meu sistema, como um conjunto, ele tem que funcionar dentro de determinadas regiões operacionais. Então, isso é garantido via estabilidade. O meu sistema, em malha fechada, né, no conjunto, ele tem que ser estável para estar funcionando do jeito que a gente quer. Bom, o nosso próximo passo agora é estudar jeitos, técnicas para analisar e para projetar o nosso controlador. Então agora a gente está começando a parte quente da disciplina, que é como que eu faço para projetar um controlador. Como que eu faço para projetar aquele carinha que vai pegar o erro entre a minha referência e a variável que eu estou medindo e transformar isso numa lei, numa ordem que, quando eu introduzir na planta, nesse ciclo fechado, este erro tenda a minorar de acordo com os requisitos que eu estabeleci. E a primeira das técnicas que a gente vai estudar aqui é a análise do lugar das raízes. Então, a análise do lugar das raízes, ela foi por muito tempo uma técnica de projeto de controlador. Tá? Então, eu diria que ali na década de 40, 50, foi uma técnica bastante importante para projeto de controladores. Tá? Hoje em dia, ela é uma excelente técnica para analisar sistemas de controle. Tá? Então, existem técnicas mais modernas, mais computacionais, mais otimizadas para fazer o projeto de um controlador. Então, hoje a gente não usa tanto fazer o projeto de sistema de controle via o lugar das raízes. Mas um estudante de controle, ele tem que entender o que é o lugar das raízes, porque ela é ainda uma ferramenta excelente para analisar um sistema de controle. É muito importante a gente saber como que essa ferramenta funciona, porque ela dá para a gente uma luz a respeito de o que o sistema de controle consegue e o que ele não consegue fazer. Tá? Então, essa parte da matéria é fundamental, a gente vai bem devagarzinho aqui, porque ela é uma parte um pouquinho intrincada, capciosa, a gente vai bem devagarzinho para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá? Bom, então vamos lá na nossa primeira parte da análise de lugares raízes.
Olha, a análise do gado às raízes ela é uma técnica bastante clássica, tá? Então, ela foi desenvolvida em torno da década de 30 do século passado, tá? Ela é uma técnica naquela época bastante gráfica, então o projeto é baseado muito numa forma gráfica de projeto, tá? E para isso usava-se uma reguinha como essa aqui que a gente chama de Spiral. Essa régua aqui foi desenvolvida pelo inventor da técnica de análise de lugares raízes, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? E ela é muito importante, é uma régua de cálculo em que você consegue fazer estudos de ângulos e módulos no plano S, que vai dar para a gente as informações que a gente precisa para saber o que é possível ou não fazer com o controlador, tá? Então, uma reguinha, uma régua de cálculo, tá? Hoje é artigo de museu, né? O computador virou um artigo de museu, mas tá aí, né? Como uma memória técnica muito importante de quem bolou a coisa pra gente. Bom, para a gente entender o que está por trás de tudo que a gente está fazendo, a gente tem que estudar o nosso sistema de controle. O que é o nosso sistema de controle? Então, tem aqui esse diagrama. O que eu tenho nesse diagrama? A referência, o UDS, é o sinal que eu estou introduzindo neste conjunto, que tem a ver com a saída deste conjunto, que é uma saída a ser controlada na planta. Velocidade do motor, temperatura da água do reator, a arfagem do avião, sei lá, uma variável que você quer controlar, tá? E que você tem uma referência que você quer fazer com que essa saída, com que essa variável siga. Tá? Então, tem aqui a referência, tenho aqui a saída, esse aqui é uma saída física. Eu preciso medir essa saída, eu preciso colocar um sensor nesse sistema para medir essa saída, tá? Que está representado aqui por essa função de transferência H de S, que para os nossos estudos aqui a gente considera sendo unitária, ou seja, uma linha praticamente ligando aqui, assumindo que, do ponto de vista prático nosso, os nossos sensores são muito mais rápidos do que a dinâmica do que está aqui dentro, tá? Então, na maior parte dos casos, a gente considera isso aqui como sendo um ganho unitário. Tá? Então, praticamente, eu estou pegando aqui a referência e estou subtraindo do sinal da variável controlada, tá? A ser controlada. Isso vai passar por um controlador, por uma técnica, por uma lei, que aqui nesse caso, por enquanto, a gente está colocando como um ganho estático. Depois a gente vai ver que a gente vai colocar outras coisas aqui dentro. Esse nome ganho estático pode ser uma redundância, mas eu sempre gosto de fazer essa redundância, tá? Para ficar bem claro o objetivo do que está aqui dentro, tá? Então, por enquanto, isso aqui é um ganho estático constante que a gente está colocando aqui dentro, que vai pegar esse erro e vai dar uma amplificação ou uma redução nele e vai entregar isso de volta aqui para uma entrada da planta. Seja a tensão da armadura do motor de corrente contínua, enfim, as superfícies aerodinâmicas do avião que vão controlar a arfagem, enfim. Tá? Então tem esse sistema aqui em malha fechada. E a gente viu que a função de transferência que me liga a saída desse sistema à referência, ela é dada por essa expressão. Tá? Então, resolvendo a álgebra de blocos aqui, a gente tem Kg de S sobre 1 mais Kg de S, H de S. Tá? E a gente sabe que os polos da função de transferência, eles são atores principais do comportamento dinâmico desse sistema. Tá? Então, se a gente quer fazer, por exemplo, com que o sistema seja estável em malha fechada, esse sistema completo aqui seja estável, eu tenho que garantir que todos os polos dessa função de transferência de malha fechada, que são as raízes do polinômio denominador, elas tenham a parte real negativa. A gente já viu isso. Se eu quero que esse sistema ele tenha, por exemplo, um percentual de sobressinal dado, um tempo de acomodação dado, eu escolho isso através do posicionamento dos polos dessa função de transferência. Tá? Então, as raízes do polinômio denominador. Portanto, essa expressão aqui, 1 mais Kg de S, H de S, ela é fundamental para a gente. Ela dá praticamente toda a informação dinâmica mais relevante para o projeto do sistema de controle. Tá? E os polos do sistema é exatamente pegar essa equação 1 mais KGS H de S e fazer igual a zero. Tá? Então, conforme eu acabei de dizer, todas as características transitórias, ou praticamente todas as características transitórias mais importantes do sistema, inclusive estabilidade, são dados pelos polos, que é as raízes desse 1 mais Kg de S, H de S igual a zero. Tá? Os zeros a gente viu que eles são importantes, sim, na resposta transitória, mas eles têm um papel mais coadjuvante. A característica global da resposta ela é dada pelos polos.
Os zeros, eles moldam essas componentes, essas composições dos vários termos que tem nessa função de transferência, tá? Mas a característica básica de estabilidade, global, de dinâmica, ela é dada pelos polos. Os zeros, eles estão ali, mas, pelo menos nesse estágio do nosso estudo, de uma forma mais coadjuvante, tá? Bom, então a gente quer os polos. E os polos são as raízes do polinômio denominador da função de transferência. Portanto, eu tenho que fazer 1 mais k g de s h de s igual a zero. Essa expressãozinha aqui, a gente vai dar um nome próprio para ela, bastante interessante, que é equação característica. Equação característica porque eu estou resolvendo uma equação, estou pegando esse termo e fazendo igual a zero, e ela é característica porque ela dá as informações mais importantes a respeito da função de transferência de malha fechada, que são os polos de malha fechada, tá? Bom, obviamente, fazer 1 mais kg de s h de s igual a zero implica fazer kg de s h de s igual a menos 1, tá? Então, essa equação, que a gente chama de equação característica, é exatamente pegar o 1 mais kg de s h de s, que é o polinômio característico. Note que isso aqui é exatamente o polinômio denominador dessa função de transferência. Então, a gente pegar esse polinômio denominador e encontrar as raízes dele, tá? Bom, o que é a análise do lugar das raízes? A análise do lugar das raízes é tentar descobrir o lugar geométrico no plano S para os quais essa equação aqui tem raízes. Ou seja, é descobrir para um dado valor de k, que é um dado, é um valor constante, mas ele pode ser ajustado, tá? A depender desse valor de k, onde eu encontro lugar das raízes ou polos de malha fechada para esse sistema. Tá? Então, a análise do lugar das raízes é uma ferramenta muito importante que estuda o comportamento das raízes da equação característica, que é essa equação que dá os polos do sistema de malha fechada, na medida em que eu pego esse ganho k e mudo ele. Na verdade, eu posso fazer isso para qualquer parâmetro da minha função de transferência, tá? Do meu polinômio característico. Mas a gente vai fazer para o k, porque o k é exatamente o cara que a gente está querendo estudar ele nesse momento, que é o controlador, é o cara que eu coloco aqui, é o cara que eu projeto aqui para que isso aqui funcione. Tá? Então, a análise do lugar das raízes é exatamente o estudo de como que esses polos do sistema de malha fechada se comportam em função do ganho k. Ah, mas por que é a análise do lugar das raízes e não a análise do lugar dos polos? Note que chama análise do lugar das raízes porque eu estou estudando as raízes do polinômio denominador, que são os polos de malha fechada, tá? Mas a gente tem que lembrar, o nome aqui ele é muito apropriado, porque quando a gente fala lugar das raízes, eu quero lugar geométrico das raízes desse polinômio, 1 mais kg de s, h de s. Tá? Então é por isso que a técnica tem esse nome, análise do lugar das raízes do polinômio característico. Tá? Esse método é devido a Walter Evans, um engenheiro bastante importante ali da década de 40, 50 do século passado. Essa técnica foi desenvolvida ali em meados da década de 30, tá? E foi muito impactante, tá? Então quem quiser estudar um pouquinho a respeito da história do Walter Evans, é um engenheiro muito importante, né? E foi o desenvolvedor daquela reguinha que ele bolou para fazer esse estudo, que vocês vão ver que é um estudo basicamente gráfico. Bom, o que está por trás do lugar das raízes? Bom, note o seguinte, vamos pensar. Eu tenho essa equação característica, 1 mais kg de s, h de s igual a zero. E eu quero encontrar quais são as soluções dessa equação em função do k. Tá? Lembrando que o g de s e h de s podem ser bastante complicados, tá? Pode ser uma função de transferência qualquer. Mas eu quero fazer o estudo de como é que todos os polos que existem nessa equação, encapsulados dessa equação característica, eles se comportam quando eu mudar o k. Bom, então vamos ver o que a gente vai fazer. A gente acabou de ver que fazer 1 mais kg de s, h de s igual a zero é a mesma coisa de fazer kg de s, h de s igual a menos 1. O problema é que g de s e h de s são funções de transferência, e a variável s é uma variável complexa. Portanto, g de s e h de s são funções de variável complexa. Então, resolver kg de s, h de s igual a menos 1 não é uma coisa assim tão simples.
Porque isso aqui eu tenho uma parte real e uma parte imaginária que eu tenho que fazer com que K, G de S, H de S tenham para que isso aqui dê menos 1, quando eu passar esse 1 para o lado de lá. Portanto, isso aqui não vai ocorrer como é lá no caso dos números reais, né? Eu tenho um jeito de resolver uma equação e é aquele jeito e enfim. Não, aqui as raízes, esse método aqui, ele tem que ser aplicado para polinômios de variável complexa. Bom, então eu preciso que K, G de S, H de S seja igual a menos 1. E isso vai ocorrer, ou seja, K, G de S, H de S vai ser igual a menos 1 se e somente se duas coisas ocorrerem simultaneamente. A fase de G de S, H de S tem que ser um múltiplo ímpar de π, 180 graus. Por quê? Porque eu quero fazer com que K, G de S, H de S seja igual a menos 1. Bom, eu estou assumindo que o meu K é um ganho positivo. A gente já conversou sobre isso, né? Se o meu ganho for negativo, não tenho nenhum problema. Mas do ponto de vista técnico, do que eu estou querendo fazer, eu quero subtrair a minha referência do sinal que eu estou medindo. Então, eu preciso que o K seja positivo. Se o K for negativo, eu estou trocando a ordem, eu estou subtraindo a saída pela referência. Note que em alguns momentos a gente vai querer fazer isso, mas nesse estágio do nosso curso, a gente vai considerar que o K é um ganho maior ou igual a zero. Maior que zero, porque zero aqui também não vai adiantar nada. Se eu colocar zero aqui, não passa sinal nenhum daqui para cá, e aí não funciona. Então K tem que ser maior que zero, positivo. Então, note, se eu quero que K, G de S, H de S seja igual a menos 1, eu preciso com que K é um número positivo. Então, beleza. O ângulo de G de S, H de S tem que ser um múltiplo de 180 graus. Porque eu preciso que o vetor no plano S desse número complexo aponte para o 180, porque é onde está o menos 1. Lembra que o menos 1 está à nossa esquerda, então eu tenho que pegar esse vetor e apontar para o menos 1. Então eu tenho que girar esse vetor de 180 graus para que ele, quando ele estiver na origem, ele esteja apontando para o menos 1, porque senão eu não chego lá no menos 1. Eu preciso estar com esse vetor do plano complexo apontado para o menos 1. E esse apontado para o menos 1 implica que o ângulo de G de S, H de S desse número complexo seja um múltiplo ímpar de 180. 180, 540, menos 180, menos 540 e assim vai. Se for um múltiplo par, não funciona, né? Porque ele vai estar apontando para a parte positiva do plano S. E eu quero apontar para a parte negativa. Por isso eu tenho que ter essa condição de ângulo. A fase de G de S, H de S tem que ser um múltiplo ímpar de 180 graus ou de π radianos, tá? Ah, mas por que o K não entra aqui? De novo, eu estou assumindo que o K é positivo. E se o K é positivo, ele não introduz fase no número complexo, tá? Ele é um número de fase zero, tá? Porque ele está apontando, por ele ser maior ou igual a zero, ele já está apontando em 0 graus por definição. E a condição de módulo? A condição de módulo significa o seguinte, que o módulo desse vetor K, G de S, H de S tem que ser igual a 1. Para algum K pertencente aos reais. Então, esse K, G de S, H de S só vai ser igual a menos 1 se e somente se a fase do número complexo G de S, H de S for um múltiplo ímpar de 180, porque eu preciso estar apontando para o eixo negativo, real negativo, e o módulo de K, G de S, H de S for igual a 1 para algum K real. Se essas duas condições forem satisfeitas para algum K, isso quer dizer que para aquele K naquela condição, K, G de S, H de S é igual a menos 1, portanto eu encontrei as raízes daquele polinômio característico, portanto eu encontrei os polos de malha fechada para aquele K. Tá? Então essas duas coisas têm que acontecer simultaneamente. E a gente chama isso de condições de ângulo e de módulo. Vai ficar um pouquinho mais claro. A coisa é um pouquinho embaçada aqui, mas vai esclarecer um pouquinho. Segura aí. Bom, então o que a gente quer fazer? A gente vai estudar o plano S inteiro, tá? A gente tem um plano S inteiro e eu quero descobrir
na medida que eu estou mudando o valor de K, aonde eu tenho polo de malha fechada e onde eu não tenho polo de malha fechada. Portanto, o lugar geométrico no plano S, ou seja, a curva que for traçada no plano S em função do ganho K, para o qual essas duas condições ocorrem simultaneamente, isso significa que esse traçado que eu fizer no plano S são os lugares geométricos onde eu posso ter polos de malha fechada em função do K. Então, isso a gente vai chamar de lugar das raízes. Então, quando essas duas condições no plano S forem satisfeitas para algum K, isso vai gerar para mim um traçado ao longo do plano S, que significa para mim que em cada um daqueles pontos desse traçado existem polos de malha fechada para um dado valor de K. Onde eu não tiver esse traçado, não adianta, não tem jeito de eu colocar polos de malha fechada para nenhum valor de K ali naquela posição. Tá? Obviamente, como a gente está resolvendo a equação característica, tudo que eu estou falando aqui de polos de malha fechada, de lugar das raízes da equação característica, é também os polos de malha fechada. Portanto, este traçado me dá o lugar geométrico dos polos de malha fechada em função do K. Ou seja, eu estou traçando as raízes da equação característica que me dão os polos de malha fechada em função do K. Tá? Bom, vamos então caminhar um pouquinho mais nessa questão das condições de ângulo e módulo. Então, vamos considerar que o g de S e h de S ele pode ser escrito como uma função de transferência totalmente geral, tá? Então, eu tenho um produtório de I igual a 1 até M, de S mais EI, que são os zeros desse sistema. Estou considerando todos eles... em princípio, não estou fazendo nenhuma restrição aqui, que eles são diferentes entre si, enfim, mas eu tenho M zeros nessa função de transferência escrita como esse produtório de monômios. Se eu fizer o produtório completo, fizer a expansão, eu tenho o polinômio numerador. E a mesma coisa no denominador. Então, eu tenho esse produtório de J igual a 1 até N, né, de S mais PJ. Portanto, eu estou pegando todos os monômios das raízes que compõem o polinômio denominador, do G de S, H de S, e estou espalhando isso via um produtório. Tá? Naturalmente, eu preciso ter mais polos do que zeros. A gente já discutiu isso, que senão essa função de transferência aqui não fica própria. Tá? Não fica causal. E o nosso estudo aqui é para sistemas lineares causais invariantes no tempo. Tá? Bom, aí, o que a gente tem? Vamos supor que eu tenho o plano S e escolho um ponto do plano S, qualquer do plano S. Tá? Em um ponto qualquer do plano S, S igual a Q, por exemplo, as condições de ângulo e de módulo que a gente viu anteriormente, elas indicam o quê? Note, eu tenho essa função de transferência. Essa função de transferência, então, eu tenho um polinômio numerador, um polinômio denominador. Eu quero fazer kg de S, h de S, ou seja, k vezes essa função de transferência igual a menos 1. Bom, da condição de ângulo, a gente viu o quê? Que a fase de g de S, h de S tem que ser igual a menos um múltiplo ímpar de 180. Tá? Ora, mas a fase de um número complexo formado por uma fração, numerador é um número complexo, denominador é um número complexo. A fase dessa fração é igual à fase do número complexo do numerador menos a fase do número complexo do denominador. Tá? Então, quando eu tenho uma fração de números complexos, numerador e denominador, a fase dessa fração é a fase do numerador menos a fase do denominador. Quando eu tenho produtos entre números complexos, a coisa troca. Então, se eu tenho produto de números complexos, a fase do produto é igual ao somatório da fase de cada um, né, dos termos, cada um dos números complexos. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? A condição de ângulo me implica o quê? Que o somatório de todas as fases que eu tenho no numerador, com S igual a Q, é o ponto que eu estou testando, menos o somatório da fase de todos os números complexos que estão no denominador, quando S é igual a Q, esse somatório aqui tem que dar um número múltiplo de 180. Aqui eu estou colocando menos π, mas eu poderia também colocar mais π, poderia colocar menos 3π, enfim. Depois vai ficar um pouco mais claro por que eu estou escolhendo menos π. Mas isso aí vai ficar lá para frente. Tanto faz fazer, nesse momento, menos 180,
ou mais 180. Mas a gente vai ver que por uma razão técnica a gente faz a conta com menos 180. Mas isso a gente vai empurrar lá para frente. Então essa aqui foi a condição de ângulo. A gente tem que falar também da condição de módulo. A condição de módulo ela implica o quê? Quando eu pegar o K, o que eu estou escolhendo, tá? O K que eu estou calculando, e colocar na frente desse produtório aqui, ou dessa fração de produtório numerador, produtório denominador, quando eu tomar o módulo disso tudo, isso tem que dar 1. Olha, o módulo de um número positivo é o próprio número positivo, então o K cai fora. E o módulo de produto de números complexos é igual ao produto do módulo de cada um desses números complexos. Tá aqui. Dividido pelo produto do módulo de cada um dos números complexos do denominador para aquele S igual a Q. Tá? Então, estou testando esse ponto S igual a Q do meu plano S. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Um jeito muito interessante da gente fazer isso é fazer vetorialmente no plano S. Tá? Então, tenho aqui o plano S, tem aqui um ponto Q que eu escolhi qualquer. Peguei uma situação, a mais simples que eu tenho aqui, né? Que é um sistema que o G de S, H de S é igual a um polo mais e um zero. Tá? Então, eu tenho aqui o polinômio característico igual a 1 mais K, que é o K que eu estou escolhendo, S mais E1 sobre S mais P1 igual a zero. Tá? Então, o meu G de S, H de S é igual a S mais E1 sobre S mais P1. Tá? Bom, se eu for pegar, então, a fase, a condição de fase, nesse caso aqui, a condição de ângulo, né? Eu vou pegar que a fase de Q mais E1 menos Q mais P1 tem que ser igual a menos 180. Então, se eu pegar o Q mais E1, implica eu fazer exatamente o quê? Eu pegar um vetor que me liga do ponto Z1 até o Q, tá? Isso vai me dar exatamente o ponto Q, o vetor que sai da origem e vai até o Q, somado com o vetor que sai da origem e vai até o Z1. Então, se eu pegar um vetor que sai do Z1 e vai até o ponto que eu estou testando, eu estou fazendo a mesma conta. Ou seja, eu estou testando a fase desse vetor, que sai do Z1 e vai até o Q. Menos a fase de Q mais P1, que implica eu pegar um vetor que sai do P1 e vai até o Q. Esse vetor que vai do P1 até o Q, ele tem um ângulo. Esse ângulo é exatamente o ângulo formado pela soma do vetor Q com o vetor P1. Ambos apontados da origem. Tá? Então, a fase de Q mais E1 é exatamente a fase desse vetor, que sai do Z1 e vai até o Q. A fase de Q mais P1 é exatamente a fase desse vetor que vai do P1 até o Q. Até o Q, exato. Tá? E isso tem que dar menos 180 ou mais 180. Tá? Da mesma forma, eu preciso fazer com que o K, que é o que eu tenho que achar, o K é a variável a calcular, tá? O módulo do vetor Q mais E1, ou seja, o módulo desse vetor sobre Q mais P1, ou seja, o módulo desse vetor, seja igual a 1. Tá? Tá legal? E aqui eu só estou colocando para vocês, ó, a fase de VZ, que é exatamente esse vetor que sai de Z1 e vai aqui, menos a fase do VP, que é esse vetor que sai do P1 e vai até o Q. Isso tem que dar menos 180 graus ou mais 180 graus. Tá? E o K multiplicado pela fase desse pelo módulo desse vetor sobre o módulo desse vetor tem que dar igual a 1. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro o que a gente está tentando fazer. Então, de novo, considera aquele diagrama, né, o nosso diagrama lá, o de S é a nossa referência, Y de S é a saída a ser controlada, o H de S é o nosso sensor, o K é o ganho que eu quero calcular, tá? E o G de S é a planta. O G de S ali está com a planta já o atuador, tudo junto. A gente costuma fazer isso, tá? Então o atuador ele não costuma aparecer assim muito explicitamente, não. Até porque ele tem que estar, a gente tem que introduzir ele na planta. Então quando a gente fala planta, a gente já está pensando planta com o atuador já embutido nele, tá? Então considere um sistema de malha fechada, como mostrado abaixo, com uma planta que eu estou escolhendo. S mais 1 sobre S mais 2, tá? É uma planta qualquer que ela tem um polo em menos 2 e um zero em menos 1. O H de S eu estou fazendo igual a 1. Tá? Então, aquela lógica que a gente já disse, né, do sensor ser muito mais rápido do que o resto da cambada aqui. Então, a gente coloca 1 aqui. E o controlador K, que é um ganho a calcular. Pergunta. Para essa configuração com esse sistema, existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada, ou seja, os polos de malha fechada, os polos desse sistema completo, possa estar em
menos 1 mais j? Tá? Então a ideia é essa. Existe algum valor de K tal que seja possível colocar os polos de malha fechada nessa posição menos 1 mais j? Vamos supor que essa menos 1 mais j seja uma posição dos polos de malha fechada interessante para a gente. Será que existe algum K que permita isso? Para o qual isso seja possível? Então, para responder isso, a gente vai fazer isso via análise de lugares raízes. Então, a gente tem que analisar, para esse ponto P que eu estou dando aí, quais são as condições de ângulo e de módulo associado para este problema. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo, quando eu fechar a malha nesse sistema aqui, a função de transferência de malha fechada, ela vai ser o quê? Y sobre U é igual a K, S mais 1 sobre S mais 2, planta, 1 mais K, S mais 1, S mais 2. Então, esse aqui, ó, é o nosso polinômio característico. Ah, professor, mas não dá muito polinômio, né? Tem uma fração aqui. Tudo bem, se você chegar e tirar o mínimo múltiplo comum, você vai cortar S mais 2 em cima e embaixo e vai ficar com o polinômio, poxa. Tá? Então, a gente escreve dessa forma aqui, porque ela está bastante conveniente para a gente. Tá? Então, 1 mais K, S mais 1 sobre S mais 2. Bom, então os polos de malha fechada eles são dados por quê? Por 1 mais K, S mais 1 sobre S mais 2 igual a 0, que implica K, que multiplica S mais 1 sobre S mais 2 igual a menos 1. Lembrando que o S é um número complexo. Tá? Então ali, simplesmente repetir a expressão. Então, para determinar se existe K, para que os polos de malha fechada, ou seja, que as raízes dessa equação aqui estejam em menos 1 mais j, eu preciso testar as duas condições, de módulo e ângulo, naquele ponto. Só que a condição de ângulo é muito mais restritiva do que a condição de módulo, concorda? Vamos ver se vocês concordam comigo. Olha só. Essa condição de ângulo aqui, ela não depende de K. Ela só depende do G de S e do H de S. E note que eu preciso que as duas condições ocorram simultaneamente num dado ponto para que aquele ponto seja lugar das raízes. Como isso aqui não depende do K, independente do valor do K, se isso aqui não for atendido, já era. Aquele ponto não é ponto de lugar das raízes. E aquele ponto não pode ser ponto de malha fechada, polo de malha fechada. Já a condição de módulo, partindo do pressuposto que a condição de ângulo já foi atendida, a condição de módulo é mais fácil, né? Note que independente de qual seja o módulo de G de S e H de S, eu sempre consigo achar um K real que isso deu 1. Então, a condição mais restritiva é a condição de ângulo. Por isso, a gente testa ela primeiro, porque se ela falhar, já era, não preciso nem continuar. Se ela funcionar, aí eu faço a condição de módulo e descubro qual que é o valor de K. O K vai ser uma consequência aqui. Sempre eu vou conseguir encontrar um valor de K que, multiplicado por um módulo qualquer, dê 1. Eu vou encontrar um valor real que resolva isso. Tá? Então, nesse problema aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a condição de ângulo, porque ela é mais restritiva, ela não depende do K que eu quero calcular. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pela condição de ângulo, desenhando o plano S e vamos pensar o que a gente vai fazer. Bom, tá aí o meu desenho. Meu desenho que eu tenho, tem aqui o plano S, desenhadinho, tá? Eu tenho aqui o 0, tá aqui marcado com uma bolinha vermelha, depois vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. E ele está no menos 1, que é onde eu tenho 0 na minha equação característica. Note, eu tenho 0 em S igual a menos 1. Tem um polo, que eu estou marcando aqui com um xzinho, depois vai ficar mais claro por que eu estou fazendo isso. Está aqui o meu polo marcado com um xzinho em menos 2, que é onde está o polo do meu sistema, S igual a menos 2. Eu tenho aqui o ponto P que eu quero testar, menos 1 mais J. Eu quero que esse ponto aqui, quero verificar se esse ponto aqui consegue ser um polo de malha fechada em função do K para esse sistema. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vetor que sai do 0 e vai até o ponto, um vetor que sai do polo e vai até o ponto, e eu vou aplicar a condição de ângulo. Tá? Então, eu vou pegar esses vetores VP e VZ, que ligam o polo e o 0 da planta, respectivamente, ao ponto P. E aí, a gente vai verificar o seguinte. Olha, se esse ponto P aqui faz parte do lugar das raízes, a condição de ângulo é atendida. Só que a condição de ângulo, se a gente verificou, é o quê? O somatório da fase dos zeros, ou desse vetor aqui, né? A fase desse vetor dos zeros,
menos a fase do vetor dos polos, ou deste caso aqui, do único polo que eu tenho, tem que dar 180 graus. Olha, a fase aqui desse vetor é 90 graus, tá? Então, o menos 1 está aqui, tá? Mais 1. Então, a fase desse vetorzinho vermelho aqui é 90 graus. A fase desse vetor aqui é o arco tangente de 1 sobre 2, meio, tá? Então, eu preciso que essa fase do VZ, que é esse vetorzinho aqui, menos a fase do VP, que é esse vetorzinho aqui, seja um múltiplo ímpar de 180, tá? Bom, a fase do VZ, 90 graus. A fase do VP é o arco tangente de 1 sobre 2. Isso aqui dá 26,6 graus. Se você pegar VZ menos VP, isso aqui dá 63,4 graus, que é diferente de 180. Portanto, o que acontece? A condição de ângulo falhou. Não existe condição para nenhum valor de K para que esse sistema de malha fechada tenha um polo aqui em P. Acabou. Ou seja, vamos supor que o seu projeto, né, esse sistema que você quer projetar aqui, você quer encontrar um valor de K para essa configuração que o polo de malha fechada seja menos 1 mais J. Não tem jeito. Mesmo que esse menos 1 mais J seja extremamente interessante para você no plano S, não tem jeito. Com K. Se você colocar outra coisa aqui, pode ser que seja possível. Mas com um K ganho estático, não dá não. Não tem jeito. Tá? Então, conclusão. Acabou. Não existe valor de K tal que a malha fechada com esta planta possua um pólen menos 1 mais J. Não adianta nem testar a condição de ângulo. Desculpa, condição de módulo. Condição de ângulo falhou, já Elvis. Para aquele ponto, não tem jeito. Tá? Bom, então vamos testar um outro ponto. Vamos testar uma outra situação. Considere o mesmo sistema de malha fechada anterior. Mesmo. Diagrama, S mais 1 sobre S mais 2, o K, igualzinho. Existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada possa estar alocado no ponto P igual a menos 3 meios? Note que agora eu quero um ponto que esteja sobre o eixo real negativo. Na verdade, menos 3 meios está exatamente na distância entre menos 1 e menos 2, é o meio, né? Está exatamente no meio ali do caminho. Será que existe algum K que eu coloque, que eu consiga colocar um polo de malha fechada desse sistema em menos 3 meios? Mesma coisa, eu vou desenhar agora o diagrama para essa nova situação. Tem aqui o meu plano S, tá? Parte imaginária, parte real. Tenho o meu zero aqui em menos 1. Tenho o polo em menos 2. E tenho o meu ponto P em menos 3 meios. Bom, vou começar de novo pela condição de ângulo. Condição de ângulo, né? Eu pego o vetor que sai do zero e vai até o ponto. Pego o vetor que sai do polo, vai até o ponto e analiso as fases. Olha, a fase do vetor VZ aqui, ela é 180 graus. Tá? Então, ela é 180 ou menos 180, mesma coisa. Tá? Mas o VZ tem 180 graus. Ele está apontado para o eixo real negativo. Ele está apontado para lá. Então, ele está apontado para cá. Já o vetor VP, ele está apontado para o eixo real positivo. Então, a fase dele é zero. Tá? Então, o VZ tem 180 graus, o VP tem 0 grau. Tá? VZ menos VP vai dar o quê? VZ é 180, VP é 0, isso dá 180. Beleza. Atendi a condição de ângulo. Então, é possível encontrar um polo de malha fechada aqui em função de algum K. A condição de ângulo me garante isso. A condição de ângulo é a mais restritiva. Então, se eu passar pela condição de ângulo, encontrar o K vira uma questão a ser resolvida. Mas a gente já sabe que é possível ter um polo de malha fechada aqui. Então, a resposta para a pergunta é sim, é possível ter um polo de malha fechada ali. Tá? Então, existe um valor de K tal que a malha fechada com esta planta possua um polo em, desculpa que não é menos 1 mais J, é menos 3 meios. Aqui tem um errinho aqui na transparência, tá? Menos 3 meios. Efeito Ctrl+C, Ctrl+V. Me desculpe. Bom, mas já que a gente sabe que pode ter polo aqui, vamos calcular agora o valor de K para que o polo esteja exatamente aqui. Quando eu pegar aquele K e fechar a malha e fazer a conta, o polo de malha fechada cai em menos P, que é igual em P, desculpa, que é igual a menos 3 meios. Bom, então aí eu vou aplicar a condição de módulo. Eu vou pegar o módulo de K,
que multiplica S mais 1 sobre S mais 2 quando S é igual a P. É o ponto que eu estou testando. Note que o K é positivo, K cai fora desse módulo. E o módulo da fração é igual à fração dos módulos. Então, K multiplicado pelo módulo de S mais 1 quando S é igual a P, sobre o módulo de S mais 2 quando S é igual a P, isso aqui tem que ser igual a 1. Bom, então eu vou lá, vou multiplicar cruzado, né? Então, K vai ser o quê? Esse módulo multiplicado por 1 sobre esse módulo. Módulo de S mais 2 quando S é igual a P, sobre módulo de S mais 1 quando S é igual a P. E o P é igual a menos 3 meios. Então, eu coloco aqui o módulo de menos 3 meios mais meio, mais 2, desculpa, isso aqui é meio positivo. Módulo de meio positivo é meio positivo. Sobre o módulo de menos 3 meios mais 1. Menos 3 meios mais 1 é menos meio. Módulo de menos meio é meio positivo. Meio positivo dividido por meio positivo dá 1. Ou seja, naquele sistema lá atrás, quando eu pegar o K e colocar exatamente igual a 1, nesse sistema aqui, eu garanto que vai ter um polo de malha fechada no ponto, menos 3 meios. Esse polo vai estar exatamente igual. Tá? Então, essa condição de ângulo e de módulo ela permite a gente estudar para uma dada posição do plano S, se é possível ter um polo de malha fechada ali ou não, e em sendo possível, qual que é o valor de K que eu tenho que colocar lá no controlador para que o polo de malha fechada esteja ali. Tá? Então, a ideia da análise de lugares raízes é o seguinte, eu escolho um lugar de polos de malha fechada que para mim é interessante. Eu quero que meu ponto P esteja aqui, 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 aqui. Será que eu consigo colocar os meus polos de malha fechada nesses pontos? Sim ou não? Se sim, eu corro atrás do valor de K que me permite isso. Se não, eu tenho que trocar, colocar alguma coisa ali a mais naquele controlador para tentar fazer com que esses polos sejam atendidos. Tá? Ou seja, é assim que a gente faz o projeto do controlador usando a análise do lugar das raízes. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor de K seria igual a 1. Tá? Bom, algumas consequências disso que a gente está falando. Note que as raízes do polinômio característico eles são exatamente os polos do sistema em malha fechada. Tá? Então, é possível avaliar por esse método se os polos de malha fechada, se é possível ter polos de malha fechada em determinadas posições do plano S ou não, em função do ganho K que eu estou escolhendo. Tá? Bom, note que isso é muito interessante para a gente analisar o sistema de controle, o projeto de controlador. Note, a partir do momento que eu tenho um certo posicionamento de polos que eu quero fazer com que o meu controlador alcance, já vou saber se é possível ou não e vou de quebra conseguir o ganho. Tá? Bom, só que aí a gente está numa enrascada aqui, né? A gente fez isso para um ponto. E a gente sabe que um plano tem infinitos pontos. Eu vou fazer isso ponto por ponto, infinitos pontos no plano? Claro que não. Tá? Então, o que a gente faz aqui é usar as condições de ângulo e de módulo para procurar o lugar geométrico onde posso ter. Note que eu não vou sair pesquisando o plano S ponto por ponto. Eu vou ficar até o fim da minha vida e não vou conseguir tudo. Então, eu vou usar as condições de ângulo e de módulo para, conhecendo a planta, descobrir onde pode ter ou não polos de malha fechada e aí sim, naqueles lugares onde eu posso ter, calcular o K. Essa vai ser a sacada que a gente vai brincar com ela depois. Tá? Será que não existe nenhuma forma sistemática da gente fazer isso? Sim, existe. Isso a gente vai dar origem aqui a algumas regras construtivas para auxiliar a gente nesse esboço do lugar das raízes e são regras construtivas baseadas na condição de ângulo, na condição de módulo. Tá bom? Mas eu acho que, por enquanto, tá bom. Faz o seguinte. Dá uma olhada aqui nisso aqui de novo. Reflete um pouco, né? Tenta fazer o mesmo exemplo lá que a gente deu, esse exemplo aqui, para um outro ponto qualquer no plano S, usando as mesmas coisas, para você sacar qual que é da parada. Porque a partir da próxima vez,
né, do próximo encontro nosso aí, eu preciso que isso esteja bem afiado, porque a gente vai começar a criar jeitos de desenhar baseado nisso aqui, tá bom? Mas vamos fazer isso aí num próximo momento para não bagunçar o coreto, beleza? Por enquanto a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.